trânsito, tá tudo ok, pessoal? Dá um sinalzinho aí de positivo para mim. Agora, para mim, acusa que nós recomeçamos, que estamos de volta no Facebook também. Sinalizem aí para mim, por favor, positivamente, pessoal do Facebook, vá voltando. Ok? Pois bem, dizíamos que se você não se mexer, não vai acontecer. Lembram disso? Fiz até naquele dia uma rima sem querer. Se você não se mexer, não vai acontecer. Ok, o pessoal aqui do Facebook já está sinalizando. Obrigado. Seguindo adiante. Nós precisamos nos posicionar numa atitude clara de fé, de convicção, de posicionamento. E a primeira coisa que eu preciso fazer é me livrar das distrações, me livrar das coisas que me atrapalham, que me impedem de atingir o objetivo que Jesus Cristo tem para a minha vida. Eu devo deixar de lado as distrações. Todos os empecilhos precisam ser colocados de lado. Eu não sei hoje, e eu peço a Deus que te ajude a discernir claramente na sua vida quais são os empecilhos que estão te amarrando, que estão te atrapalhando, que estão te impedindo de colocar a sua fé em ação. Deixa eu ler com vocês primeiramente a chamada de Eliseu. No primeiro livro de Reis, capítulo 19, no verso 19 está escrito assim: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então, deixou este os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Recentemente nós falamos acerca da vida do profeta Elias, aquele que, diante de um desafio, diante dos 400 e tantos profetas de Baal, fez cair fogo do céu e mostrou que o Deus de Israel é Deus e não Baal. Pois bem, este mesmo homem recebeu de Deus uma direção de separar o seu sucessor e chamá-lo para andar com ele. E Deus deu uma direção clara: você vai até Eliseu. Isso está mais no início do capítulo 19 de 1 Reis. Ok. Assim fez Elias, em obediência à palavra do Senhor. E partiu dali, de onde ele estava, e achou a Eliseu, que andava lavrando com 12 juntas de bois. Primeira coisa que eu quero pontuar aqui: Deus não chama desocupados.
Isso é fato. Ele chama para si pessoas em ação. Pessoas em produtividade. Deus não escolhe improdutivos. Deus não escolhe pessoas que não estão na produção. Eliseu estava na produção. Ele tinha 12 juntas de bois. Estava lavrando a terra, abrindo a terra para plantar. E Elias passou por Eliseu e lançou sobre ele o seu manto. Isto é um sinal claro de chamado. E Eliseu largou aquilo e saiu correndo, porque Elias lançou o manto e foi embora, ele não parou. Por isso precisamos ter clareza e ficarmos atentos quando Deus nos chama. E eu não tenho dúvidas que muitos dos que estão me acompanhando aqui têm um chamado de Deus. Quando Deus nos chama, nós precisamos nos mexer e reagir rápido. Elias lançou o seu manto sobre Eliseu e seguiu. E Eliseu largou tudo e saiu correndo atrás dele e falou: olha, deixa eu beijar meu pai e minha mãe. Não é isso que diz o versículo 20? Então te seguirei. Olha o que Elias respondeu para ele: vai, mas volta, porque você sabe o que eu fiz. E aí, o que poderia impedir? Nós costumamos dizer que as coisas nos prendem. O que poderia prender Eliseu e impedi-lo de seguir o chamado de Deus, de ser discípulo de Elias e depois o seu sucessor? Se você continuar lendo os livros aqui, 1 Reis, 2 Reis, você verá que mais adiante, no momento em que Elias está para ser recolhido por Deus, Elias se dirige a Eliseu e fala: pede-me o que quiseres. E ele pede: eu quero porção dobrada do teu espírito. E Elias diz para ele: ok, você pediu uma coisa difícil, mas assim será, se no momento em que Deus me chamar, você estiver comigo. E a partir daquele momento, Eliseu jamais se apartou de Elias. E caso vocês não saibam, por causa dessa fidelidade e da promessa de Deus, Eliseu realizou exatamente o dobro dos milagres de Elias, sendo que um foi póstumo. Eliseu já estava morto e sepultado. E sobre o local onde estavam os ossos de Eliseu, caiu um soldado morto, que ao cair sobre o esquife, sobre o local do sepultamento, sobre os ossos de Eliseu, ressuscitou. Ou seja, mesmo póstumamente, a palavra de Deus se cumpriu. Isso não teria acontecido se Eliseu não tivesse sido diligente. Mas ele foi diligente. Ele falou: olha, espera aí, eu vou me despedir dos meus pais e volto. Elias falou: então vai e volta. Aí o que ele fez? O que poderia prendê-lo? O que muitas vezes nos prende? As coisas, as estruturas. Então ele tinha 12 juntas de bois, de madeira. 12 carros de bois, aqueles arados. E cada junta, 2 bois, pelo menos. Então vamos pensar em 24 bois. Ele pegou, matou os bois. Usou a madeira dos arados, das juntas de bois, para cozer a carne e serviu as pessoas. Ele liquidou o que poderia impedi-lo. Em outras palavras, ele passou adiante, passou a régua e iniciou um novo projeto na sua vida. Qual era? Servir a Elias para ser seu discípulo e posteriormente seu sucessor. Eu quero te levar a refletir o que é que tem te impedido de andar na vontade de Deus. Daqueles que estão comigo, que entraram depois que nós reconectamos a nossa live pelo Facebook. É de Carlos, Sérgio, Tereza, Cíntia, Eli Xavier, doutora Ana Maria, Marcos Roberto, sejam todos muito bem-vindos. Silvana, que Deus abençoe a vida de vocês. Que alegria, que honra, que prazer tê-los conosco. Sejam sempre bem-vindos
e que Deus abençoe vocês e as suas famílias em o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu aproveito e já estendo o convite a vocês. O que é que tem muitas vezes te atrapalhado a ouvir o que Deus tem para a sua vida e andar naquilo que Deus tem? Reflita, analise. Se isso não estiver claro para você, ore, a fim de que o Senhor Jesus possa te dar uma direção, uma palavra, possa falar contigo através do Espírito Santo, trazendo uma direção. E aí você poderá lançar, abrir mão daquilo que está atrapalhando. É interessante, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vamos vendo a palavra se completando. E Jesus, numa outra ocasião, sendo questionado sobre diversos assuntos, ele responde assim: aquele que não deixar pai, mãe, irmão, irmã, tio, tia, por amor de mim, não é digno de mim. O deixar, aquele que não deixar, significa aquele que colocar acima do próprio Senhor. Pai, mãe, irmão, irmã, tio, tia não são problemas. A questão é que eles não podem ser mais importantes do que Cristo na minha vida. Veja a atitude de Eliseu no texto que nós lemos aqui, de 1 Reis 19, de 19 a 21. Depois você lê esse capítulo, por favor. Ele foi se despedir dos seus pais, ou seja, ele não colocou os pais acima do chamado, acima da sua vocação. Ele respeitosamente, porque a própria Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe, a fim de que se prolonguem os seus dias sobre a terra. Então nós precisamos pegar e colocar cada coisa no seu devido lugar. Bem-vindo, Lucas Mitsu. Querido sensei, Lucas Riga. Deus abençoe a sua vida. Bom tê-lo conosco. Então nós precisamos aprender a colocar as coisas nos seus devidos lugares. Deus acima de todas as coisas. Depois, família, irmãos, igreja. Tudo isso tem que ter sequência na minha vida e Deus tem que estar acima. Eu não posso colocar minha família acima do Senhor. Assim como também não posso colocar meu trabalho acima da minha família, assim por diante. E a Bíblia me traz orientações claras acerca disso. Então eu preciso entender o que é que tem me impedido de andar naquilo que Deus tem. Isso é fé. Por quê? A minha família não pode ser empecilho para eu andar naquilo que Deus tem. Meus negócios, meu emprego, não podem ser empecilho para eu andar naquilo que Deus tem. Ah, mas então eu devo renegar tudo isso? Não. Mas eu devo colocar as coisas nos seus devidos lugares. E lançando, abrindo mão do que me atrapalha. Muitas vezes nós ficamos apegados a coisas e a pessoas mais do que ao próprio Senhor. E isso não pode acontecer. Porque aquele que crê, um dos primeiros passos da fé é colocar Deus acima de todas as coisas. O que Jesus ensinou? Reforçando o ensinamento já anterior. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Deus sobre todas as coisas. O chamado de Elias para Eliseu era o chamado de Deus. E nada poderia estar acima disso na vida de Eliseu. Senão a bênção não se cumpriria, o propósito não se realizaria, a graça não se concretizaria. E muitas vezes nós ficamos aqui acuados ou desorientados sobre muitos assuntos na nossa vida, mas é porque não conseguimos fazer as escolhas certas
E eu não estou dizendo que seja uma tarefa fácil, mas é uma tarefa na qual eu preciso de Deus. Até para escolher a Deus, eu preciso da ajuda de Deus para me ajudar a discernir, a compreender, a enxergar a vontade do Senhor. Vocês que estão aí comigo, te convido a orar, a se colocar diante de Deus, a fim de que Deus te mostre o que é que está te atrapalhando. Permitam-me ir agora para o Novo Testamento, no Evangelho segundo Marcos. Uma história muito conhecida, no capítulo 10. A partir do versículo 46, é a história da cura de outro cego. Ontem nós falávamos acerca da cura do cego de nascença. Hoje nós vamos falar da cura daquele cego que estava à beira do caminho, próximo a Jericó. E diz o texto, Marcos 10, 46, e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Versículo 50 diz: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Essa ocasião da cura do cego Bartimeu é um dos trechos da palavra de Deus, dentre muitos outros, que me encanta. Poucos versículos, mas com uma profundidade maravilhosa. Escutem bem. Bartimeu não era cego de nascença. Tanto que quando Jesus fala para ele: o que queres que eu te faça? Ele diz: que eu torne a ver. Ou seja, diferente daquele que nós falamos ontem, lá de João capítulo 9, este, em algum momento da vida, ficou cego. Mas ele não nasceu cego. O que alguns dizem que é até pior, né? Porque quem nunca viu já cresce, aprendendo a lidar com a falta da visão. Esse aqui, em algum momento, ficou cego e se tornou mendigo, porque não tinha mais o que fazer. Se hoje os deficientes visuais têm grande dificuldade, imagina 2000 anos atrás, numa sociedade preconceituosa e nada adaptada a portadores de deficiências físicas. Só lhe restava a mendicância. E ele estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. E quando ele soube que Jesus estava passando, e aí é um ponto importante, Jesus está passando na sua vida hoje. Independente da pandemia, da crise, Jesus está passando na sua vida hoje. Isso eu estou lhe afirmando, porque a palavra de Deus é Cristo passando na nossa vida. E nós estamos aqui diante da palavra de Deus. Logo, qual vai ser a sua atitude sabendo que Jesus está passando? A atitude de Bartimeu não foi outra senão começar a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Porque ele soube, ele parado ali à beira do caminho, ele muito ouvia as pessoas passarem e comentarem. Cego, ele tinha mais atenção, a sua audição. Então ele tinha já ouvido falar de quem era Jesus e do que Jesus era capaz de fazer. E aqui eu te pergunto: você já ouviu falar de Jesus? Você tem ideia do que Jesus pode fazer?
Então comece a chamar, porque ele pode fazer muito mais do que você pode imaginar. E então Bartimeu começa a gritar porque ele sabia que Jesus podia fazer algo por ele. E aí, as pessoas começam a chamar a atenção. Para, Bartimeu, fica quieto, você não está vendo que o mestre está ocupado? E interessante, isso é atitude. E essa atitude lá no último versículo vai ter uma repercussão poderosa. Quanto mais repreendiam o cego, mais alto ele gritava. Isso é fé. Eu não sei o que está te atrapalhando hoje. A cegueira seria uma grande dificuldade, um grande empecilho. Concorda comigo? Eu não sei o que está te atrapalhando hoje, ou quantas pessoas estão tentando te fazer recuar. Mas não, recue. Coloque-se diante de Deus e comece a clamar a Jesus. Porque Jesus... Certa vez, os discípulos estavam reunidos ali com Jesus. E muitos começaram a ir embora. E Jesus virou para os seus discípulos, para os 12, e disse, vocês também vão embora? E Pedro vira para Jesus e fala, para onde que nós iremos se somente tu tens palavras de vida eterna? Queridos, no meio dessa crise, eu só posso te dizer uma coisa, em nome de Jesus, recebe essa palavra aí. Oh, glória a Deus. No meio dessa crise, só Jesus tem palavra de vida eterna para a sua vida. Vocês estão comigo? Só Jesus tem palavra de vida eterna para você. E para mim. Então para onde que nós vamos? Larga o que está te atrapalhando. Jesus é tudo. A Bíblia fala lá em Romanos que porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Ele é tudo em todos. Ele é o princípio e o fim. Ele é o eterno. De eternidade a eternidade. Sem começo, sem fim. Ele é Deus. Deixa de lado o que está te segurando. Deixa de lado o que está te amarrando. Se as pessoas estão te mandando parar, não pare. Continue buscando a Jesus. Se estão tentando te fazer desanimar, não desanime. E esse cego não desanimou. Então Jesus ouviu. Aleluia. E mandou chamá-lo. E o versículo 50. Olha só, primeiramente o 49. Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Eu quero deixar essa palavra para você. Tenha bom ânimo. Jesus está te chamando. Levante. 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 Olha o que o cego fez. Ele era cego. Vamos começar a entender isso, por favor. Ele estava coberto com uma capa. A Bíblia fala que de um salto ele se pôs de pé. Para um cego fazer isso. E ele jogou fora a capa. A capa estava atrapalhando. Ah, mas a capa, ele era mendigo. Como é que ele ia se virar depois, se abrigar do frio? Ele não quis saber. Ele queria chegar em Jesus, porque Jesus tinha a solução para a vida dele. Pare de se prender a situações. Às vezes você se pega tanto no emprego, e Deus tem coisa melhor para você e você não vai adiante. Às vezes você se pega tanto a um bem, a um carro. Abre mão. Se Deus falar com você, deixa tudo de lado. Jesus é mais importante. E esse cego jogou, lançou a capa e se levantou de um salto e foi ter com Jesus. E quando ele chegou em Jesus, a palavra de Jesus foi direta. O que você quer que eu te faça? Se você se desamarrar, Jesus será direto com você e te dirá o que é que você quer. Com Jesus é assim. Ele fala, ele está vivo e ele tem poder. E o cego diz para ele, mestre, que eu torne a ver. E olha a resposta que Jesus dá para ele. Jesus não diz para ele, então vê. Não! Jesus fala, a tua fé. Isso é fé, queridos. Eu quero que vocês entendam, por favor, de uma vez por todas.
que é fé. Porque aqui Jesus disse para o cego, a tua fé te salvou. Quando a fé salvou aquele homem, ele passou a ver. A cegueira não era o principal problema dele. O principal problema dele é que ele estava perdido. Lembra do filho pródigo que nós conversamos há uns dias atrás? O problema daquele filho é que ele estava perdido. E quando ele volta, o pai manda fazer um banquete, porque ele diz, este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O maior problema da humanidade hoje não é o coronavírus, não é a crise sanitária, não é a crise econômica, não é a crise política. O maior problema da humanidade hoje que está perdida é a falta de Deus. O meu maior problema, o seu maior problema é estar distante de Deus. Portanto, não perca tempo. Volte para Jesus. Não perca mais tempo. Não olhe para as circunstâncias, para os bens, ou para quaisquer outras coisas que desviem o seu olhar de Cristo. Mas olhe para Jesus. Joga, arremessa, se livra da capa e do que quer que esteja te atrapalhando. Eliseu se livrou das juntas e dos bois. O cego se livrou da capa. Eu não sei do que é que você tem que se livrar. Às vezes é o nosso próprio ego que atrapalha. Mas se você buscar a Deus, ele vai te mostrar o que é que você tem que abrir mão. E ele vai completar a obra na sua vida. Eu repito, e sem medo de errar, o maior problema da humanidade hoje é a falta de Deus. Porque hoje tudo pode, né? Hoje tudo é permitido. O cristianismo não é mais aquele que segue a palavra. O cristianismo é aquele que faz o que precisa para agradar as pessoas. Eu quero te dizer algo. Importa agradar a Deus e não aos homens. Você está querendo agradar quem? Pai, mãe, irmão, irmã, tio, tia, filho, filha. É isso que Jesus estava dizendo. Aquele que não deixar. Deixar não é desprezar. Deixar não é maltratar. Deixar não é abandonar. Mas eu não posso colocá-los em primeiro lugar. Cristo em nós é a esperança da glória. Tem gente colocando outras pessoas no lugar de destaque da sua vida, ou quando não colocam a si mesmas como mais importantes. Queridos, o mais importante é Cristo. Eu não tenho que agradar meu pai, eu não tenho que agradar minha mãe, eu não tenho que agradar minha esposa, eu não tenho que agradar meu filho, eu não tenho que agradar meus irmãos, eu não tenho que agradar minhas cunhadas, eu não tenho que agradar meus tios, eu tenho que agradar a Cristo e fazer a vontade dele. E eu amo a minha família. Quem me conhece sabe disso. Mas eu não posso agradá-los. Eu tenho que agradar o meu Deus. A palavra de Deus diz. Eu quero ler para você. Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29. Versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quem está dizendo isso é Deus. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Versículo 12, escute. Eu sei que muitos de vocês que estão aqui comigo hoje e outros que ouvirão depois estão precisando de uma resposta. Olha o que a Bíblia diz. Então me invocareis
passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, versículo 13, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E o versículo 14, a primeira parte, termina dizendo: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Quem é que pode mudar a sua sorte? Quem é que pode mudar a minha sorte? É Jesus. E ninguém mais. É por isso que eu preciso me apegar a Jesus, o autor e o consumador da minha fé. E ninguém, nem nada, pode ocupar o lugar reservado para ele na minha vida, nem na sua. Vocês estão comigo ainda? O pessoal que entrou agora, Maurício, Michele, bem-vindos. Deus abençoe. Bom tê-los conosco. Eu tenho que colocar em primeiro lugar na minha vida Cristo. O que o mundo precisa fazer hoje. Aí alguém tem perguntado assim: qual é a resposta? O que deve ser feito? Olha só, a Bíblia diz o seguinte: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O que está faltando para o Brasil, o que está faltando para o mundo, é o Senhor. Agora, o que a gente pode fazer a respeito? Segundo Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, virei e sararei a sua nação. Queridos, eu não sei o que você pensa a respeito desse tal coronavírus, mas eu posso lhe assegurar, isso eu te digo com o peso de quem perdeu pessoas queridas e que conhece outras pessoas também queridas que estão doentes. Mas eu posso lhe assegurar mesmo assim, eu não sei o que você tem a me dizer, o que você pensa acerca desse tal coronavírus, esse novo coronavírus. Mas eu posso te dizer, ele não é maior do que o meu Deus. Ele não é maior do que o meu Deus. Ele não é maior do que o meu Deus. E eu não vou me curvar a um vírus. Ah, mas você está apregoando a irresponsabilidade? Não. Use sua máscara, álcool gel, lave as mãos, isolamento social na medida do possível, etc. Tudo que você já sabe. E também, ore. E ore bastante para que Deus te guarde. Mas, se Deus quiser me poupar, eu não ficarei doente. Se Ele quiser que eu passe por mais um deserto e me permita ficar doente, eu creio no Senhor para cura. E se ainda assim o Senhor não quiser me curar e Ele me recolher, como recolheu um pastor que eu conheço ontem, entre outros pastores que já se foram, que eu também conheci, esse de ontem especificamente ainda não tem um diagnóstico fechado, porque o exame não ficou pronto, ele morreu antes. Mas foi uma insuficiência respiratória que evoluiu muito rápido. Então sugere Covid-19. E se Deus entender que não vai me curar, eu vou feliz para os braços dele. Porque eu sei em quem tenho crido. Eu só peço a Deus, se isso acontecer, que Ele cuide dos meus. Mas Deus é fiel. Quando Ele recolhe alguém, Ele não deixa a família desamparada. Principalmente se for um servo de Deus. Eu não tenho dúvida que as famílias dos meus queridos irmãos que se foram serão amparadas pelo Senhor. Assim como a minha, caso Ele me recolha. Mas enquanto isso não acontece, eu estou aqui com saúde, pela graça e pela misericórdia do Senhor. Eu não vou me curvar a um vírus. Mas eu vou me curvar diante do Rei dos Reis.
e do Senhor dos Senhores. E como é que eu faço isso? À luz da palavra de Deus, eu faço a vontade dele. No meu caso específico, é estar aqui. Não podemos estar juntos, mas podemos estar perto. Pelas redes sociais. E pelo telefone. Pode me ligar. Se o pessoal é da moda antiga, liga, eu atendo também ligação. Tem WhatsApp, tem Instagram, tem Facebook, tem YouTube. Sei lá o que mais tem que a gente pode usar, mas se tiver que usar, a gente vai usar. E vamos juntos na direção da vontade do Senhor. Eu é que sei, diz o Senhor, que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Busque ao Senhor. A Bíblia fala lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E como é que eu vou buscar? Lançando fora aquilo que me impede de fazer a vontade de Deus. Jogando fora. Abrindo mão. A palavra que eu tenho para esta noite é: jogue fora o que te atrapalha. E eu termino com palavras do Senhor Jesus Cristo. Palavras fortes, vindas do Mestre. Se o teu olho te impede de entrar no reino dos céus, arranca-o e lança-o fora. Mais te vale entrar no reino dos céus sem um membro do que se perder o corpo inteiro. Eu não sei o que é que tem te impedido, mas em nome de Jesus eu oro para que você jogue fora o que está atrapalhando e se coloque na presença do Senhor, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus te abençoe, que Deus possa trazer a revelação desta palavra para a sua vida. Lembrando que isso eu tenho falado aqui sempre. Nós não somos guiados por informação. Nós somos guiados por revelação. Então, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Não tenha medo. Ele é contigo. Deus te abençoe. Um forte abraço. Um beijo carinhoso. Fique com Deus. E até amanhã. Nesse mesmo horário, se o Senhor assim nos permitir. Até lá, cuide-se. Coloque a sua vida na mão do Senhor. E que Deus te abençoe. Fique na paz. Tchau, tchau.